Antes de começar o vídeo, deixe seu likezinho, se inscreva no canal para ficar por dentro do mundo da pedagogia, do mundo da educação. Vamos valorizar a educação, vamos valorizar os profissionais da educação. Compartilhe com quem esteja precisando. O seu likezinho, os seus comentários são muito importantes pra gente. Aproveita e deixa aí nos comentários que conteúdo que você queria que passássemos aqui no nosso canalzinho. Então, um grande abraço, bons estudos, pessoal! Então, fala, pessoal! Hoje eu trago uma resenha para vocês. E essa resenha é de um capítulo de um livro, tá? Eu fiz na faculdade, na Universidade Federal onde eu estudo, e o nosso professor tinha pedido só um capítulo do livro. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês. Quem sabe se vocês estão precisando desse capítulo, da resenha desse capítulo, ou até do livro mesmo, que já ajuda, né? Vou deixar aqui compartilhado com vocês, tá bom? É sobre o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino, o capítulo 5, que se chama As Modalidades de Trabalhos Científicos. Então, vamos lá. A obra Metodologia do Trabalho Científico foi escrita por Antônio Joaquim Severino, nascido em 1941, ainda é vivo, está com seus 80 anos. Ele possui licenciatura em Filosofia da Educação pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em 1964, e apresentou seu doutorado defendendo a tese sobre o personalismo de Emmanuel Mounier, pela PUC de São Paulo, em 1971. Prestou concurso de livre docência em Filosofia da Educação na Universidade de São Paulo, no ano de 2000, e de titularidade em 2003. Dentre suas publicações destacam-se, além de Metodologia do Trabalho Científico, Educação, Ideologia e Contra-Ideologia, Lepu, 1986, A Filosofia no Brasil, Ampof, 1990, A Filosofia Contemporânea no Brasil, Conhecimento, Política e Educação, de Vozes, 1999, e muitos outros artigos sobre o tema de filosofia da educação. Hoje, Severino é aposentado, mas ainda atua como docente colaborador. Integra o corpo docente do programa de pós-graduação em Educação da Universidade 9 de Julho, em São Paulo, onde também lidera o grupo de pesquisa e estudo em Filosofia da Educação. Desenvolve estudos e pesquisas no âmbito da filosofia e filosofia da educação, com destaque à educação brasileira e ao pensamento filosófico e sua expressão nas culturas brasileiras e latino-americana. Bem, o capítulo 5 desse livro dá ênfase às modalidades de trabalhos científicos, como já falamos. Ele está subdividido em 9 tópicos, onde o primeiro trata da modalidade de trabalho científico e monografia, o segundo sobre os trabalhos didáticos e o terceiro sobre o TCC, trabalho de conclusão de curso. Já o relatório da pesquisa de iniciação científica entra em discussão no 4º tópico, seguido de resenhas e resumos logo no 5º. O ensaio teórico é especificado na 6ª subdivisão, terminando então o capítulo com os relatórios técnicos de pesquisa no 7º, artigos científicos no 8º e os resumos técnicos de trabalhos científicos no 9º tópico. Bom, o capítulo 5 do livro inicia-se com a análise da monografia, que na verdade é um tipo especial de trabalho científico, pois reduz sua abordagem a um único assunto, único problema e com um tratamento especificado. O autor também deixa claro que as teses de doutorado e as dissertações de mestrado são exemplos de monografias científicas. A definição de trabalho científico e monografia está muito bem explicada neste capítulo. Já no tópico 2, ao entrar em trabalhos didáticos, o autor deixa claro que estes são exigidos nos cursos de graduação como tarefas da própria escolaridade. Ele especifica que são relatórios científicos realizados pelos alunos. O autor destaca aqui uma afirmação muito importante, ao dizer, por exemplo, que é através desse tipo de trabalho que o estudante vai ampliar seus conhecimentos e ainda se iniciará no método da pesquisa e da reflexão, o que é determinante e fundamental para a nossa formação, futuros professores.
Nesse tópico, Severino ainda destaca a importância do livro para os trabalhos de aproveitamento, trabalhos de pesquisa e mini monografias, que muitas vezes são trabalhos plagiados pelos alunos, por não saberem ou não terem uma orientação adequada a respeito de sua produção. Então, ao entrar no tópico 3 do capítulo 5, o autor dispara a importância de saber escrever um TCC, trabalho de conclusão de curso, sendo a primeira experiência de realização de uma pesquisa, contribuindo para uma boa aprendizagem. Um trabalho extremamente importante, visto que está ligado diretamente ao conteúdo do curso. Severino deixa claro que o TCC pode ser um trabalho teórico, documental ou de campo. Em alguns casos, prevista a apresentação e defesa públicas do trabalho por uma banca examinadora própria visando sua avaliação final. No tópico 4, dá-se ênfase ao Programa de Iniciação Científica, o famoso PIBIC, comentando sobre o relatório da pesquisa de iniciação científica. Esse tipo de trabalho se diferencia dos demais, pois estão vinculados a uma bolsa, ou seja, um subsídio financeiro para que o aluno possa se dedicar mais intensamente à investigação. Outro fator importante é que, assim como o TCC, apresentado no tópico 4, o PIBIC também é avaliado por comissões especializadas, também se assemelha por ter um orientador supervisionando o projeto do aluno. Bem, ao falar sobre o resumo e resenha, já entrando no tópico 5, o autor relata a importância para quando extrair ideias de um texto, ou seja, não é extrair palavras de um texto, mas sim suas ideias, nas palavras do aluno ou de quem escreve. O resumo torna-se resenha quando vem acompanhado de uma crítica, seja ela positiva ou negativa, mas sem dar ênfase ao lado pessoal. Ou seja, o autor deixa claro que não se deve falar da vida pessoal, mas sim do trabalho, e isso sem ofender, mas ser respeitoso nas palavras. É através da resenha que se toma conhecimento sobre o conteúdo de um livro, se ele é indicado ou não, e se sim, para qual tipo de leitor, e sobre o que o leitor procura, se tem pontos negativos, para que assim o leitor conclua se vai ler o livro ou não, que é o que eu estou fazendo aqui agora, uma resenha sobre esse capítulo, né? Percebemos então quão importante é uma resenha bem feita. Também, ainda nesse tópico, o autor deixa muito claro sobre como fazer uma resenha. Entrando no 6º tópico, fala-se sobre o ensaio teórico. É um trabalho formal e discursivo. Nesse modelo de trabalho, o autor destaca que se diferencia dos demais por permitir que o autor exponha sua opinião, sem que tenha que se apoiar numa documentação empírica e bibliográfica. Ao entrar no tópico 7, são colocados os relatórios técnicos de pesquisa, são relatórios de um andamento ou de uma conclusão de uma pesquisa de que o autor está fazendo ou terminando. É como se o autor fosse descrever e apresentar os caminhos percorridos naquele trabalho, as atividades realizadas e a apreciação dos resultados. O autor dispara para que não seja confundido com um memorial, que se diferencia por conter análises e reflexões mais desenvolvidas. Bem, a importância dos artigos científicos é explanada no 8º tópico. Esses, diferente dos demais comentados aqui, é destinado especificamente às publicações em revistas e periódicos científicos. Ele divulga e registra para um público especializado resultados de estudos ainda não explorados. O que tem em comum ao trabalho científico em geral é sua estrutura, porém com destaque aos objetivos, fundamentação e sua metodologia. O autor ainda lembra que sua formatação obedece às normas específicas, cabendo ao autor se inteirar dela antes do envio de seu trabalho à editora. Finalizando então o capítulo 5 da obra de Severino, o 9º tópico vem especificando os resumos técnicos de trabalhos científicos, que é definido como uma apresentação concisa do conteúdo de um trabalho de cunho científico. Ele pode ser um livro, artigo, dissertação, tese, etc. Sua finalidade é de passar ao leitor uma ideia completa do teor do conteúdo, ou melhor, do documento analisado. O autor especifica muito bem qual a natureza do trabalho. Também deixa claro sobre a quantidade de páginas.
Por fim, termina-se o capítulo com um quadro bem explicativo sobre a formatação de uma resenha, seguido de 8 referências citadas por Severino. Bem, diante da compreensão da obra, cabe aqui fazer algumas considerações. Após sua leitura, percebemos que a vontade do autor é a de ajudar a estudantes do ensino superior, de pós-graduações, mestrados e doutorados. O livro é didático e sua linguagem é de fácil compreensão. O autor utiliza de uma linguagem clara e objetiva. Ele não só esclarece vários aspectos relacionados aos tipos de trabalhos acadêmicos, como também faz uso de comparações. E isto faz com que o leitor entenda com mais facilidade. Ainda nesse sentido, o autor é muito feliz ao especificar qual a finalidade de cada tipo de trabalho, se é para graduação, pós-graduação ou mestrados e doutorados, tornando assim mais fácil sua compreensão. Entretanto, se por um lado o capítulo da obra possui aspectos positivos como clareza e precisão, por outro, há alguns pontos que poderiam ser mais aperfeiçoados para que assim alcançasse maior grau de satisfação, principalmente para os que estão iniciando na graduação e vieram de uma escola pública sem muito ensino e qualidade. Por exemplo, o autor poderia ter usado exemplos em cada tipo de trabalho, exemplos práticos e com as formatações indicadas para cada um, né? E isso estamos falando para ajudar os mais prejudicados que vieram, repito, de um ensino deficiente e precário. Entretanto, vale ressaltar que isso já era de sabedoria do autor e, ciente disso, não usou este recurso, o que não tirou a excelente qualidade de sua obra. Por fim, indicamos esta obra aos estudantes, desde a graduação até os mestrados e doutorados, que queiram se aprofundar nas definições dos trabalhos acadêmicos. Servirá de grande ajuda para estes. Então, pessoal, essa foi a resenha do capítulo 5 da obra Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino. Eu quis compartilhar para vocês, porque eu tirei 10 nesse trabalho, né? Na minha graduação, eu faço graduação em Pedagogia, e quis compartilhar para vocês. Se vocês estão passando por esse mesmo caminho que o meu, eu creio que servirá de grande ajuda. E é isso, até uma próxima. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se você souber de alguém que esteja precisando, né, de comentários ou de resenhas sobre esse trabalho, compartilhe com ele. Se inscreva que eu vou vir com muito conteúdo sobre o mundo da pedagogia, o mundo da educação, que é um mundo que eu amo e que eu luto para que seja valorizado nesse nosso Brasil. Abraços, pessoal, bons estudos!